Hoje nos encontramos diante de um dos textos mais profundos e reveladores da Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O livro Sabedoria e o Evangelho de João nos convidam a refletir sobre a vida do justo, a rejeição de Deus pelos ímpios e a revelação da verdadeira identidade de Jesus Cristo. Na primeira leitura, o autor sagrado apresenta a filosofia perversa dos ímpios, que, incapazes de compreender os desígnios de Deus, buscam apagar a luz da justiça que o justo emana. Eles não suportam o comportamento do justo, pois este, ao viver conforme a vontade de Deus, denuncia suas ações erradas. O justo torna-se uma censura viva para os pecadores. Eles o atacam, armam ciladas e até planejam sua morte, como forma de silenciar a voz que os incomoda. Mas ao contrário do que os ímpios imaginam, os desígnios de Deus são sempre mais profundos. A sabedoria divina escapa à compreensão dos malvados. Eles planejam a morte do justo, mas essa morte não será o fim. A morte, na visão de Deus, será a porta para a vida eterna. Jesus, que é o verdadeiro justo, será salvo das mesmas perseguições, injustiças e traições. Mas sua morte não será um fim, mas a manifestação plena da glória de Deus. Ele, confiando plenamente no Pai, passará pela cruz, mas a cruz se tornará o caminho para a ressurreição e para a salvação de toda a humanidade. No Evangelho de João, encontramos a continuação dessa reflexão. Jesus, mais uma vez, está sendo confrontado pelos líderes religiosos de sua época. Eles tentam compreendê-lo, mas por falta de fé, não conseguem ver sua verdadeira missão. Jesus, com toda a clareza, diz: Eu não venho de mim mesmo, mas um outro verdadeiro que me enviou e que vós não conheceis. Ele se revela como o enviado de Deus, aquele que vem do Pai, mas os judeus não o reconhecem, porque não conhecem verdadeiramente o Pai. Para eles, Jesus é apenas um homem de Nazaré, um homem comum, que por sua origem humilde não poderia ser o Messias. E aqui surge a grande ironia divina. O Messias, o Filho de Deus, estava diante deles, mas eles não o reconheceram. A própria origem de Jesus, de onde ele vem, é ignorada pelos seus adversários. Mas Jesus sabe muito bem de onde vem. Ele é enviado para revelar a verdade e cumprir a missão do Pai. Mesmo diante da hostilidade e do perigo da morte, ele não se desespera. Ele confia no tempo de Deus, no desígnio divino, e espera serenamente o momento em que sua missão será cumprida plenamente. Meus queridos irmãos e irmãs, como podemos aplicar esses ensinamentos à nossa vida cotidiana, especialmente neste tempo de preparação para a Páscoa? O primeiro ponto que a liturgia hoje nos convida a refletir é sobre a necessidade de viver a justiça e a verdade, mesmo quando isso nos coloca em oposição ao mundo e aos valores do mundo. O justo não é aquele que busca agradar a todos, mas aquele que busca agradar a Deus, seguindo seus mandamentos e sendo fiel à sua palavra. Isso muitas vezes nos colocará em situações difíceis, como o justo da leitura da sabedoria, que sofre perseguições e até a morte por causa da sua fidelidade a Deus. Porém, ao final, ele verá a recompensa de sua fidelidade. É importante que, como cristãos, sigamos o exemplo de Jesus, que mesmo diante das dificuldades, confia plenamente no plano de Deus. Jesus não se submete à pressão dos homens e, em vez de ceder à tentação de tomar o poder por conta própria, submete-se à vontade do Pai. Ele é o justo perfeito,
aquele que nos ensina a viver com coragem, com esperança e confiança em Deus, mesmo nos momentos de provações de nossas vidas. A segunda reflexão importante que nos é proposta é a necessidade de conhecer a verdadeira origem de Jesus. Os judeus, por sua falta de fé, não conseguiam perceber que Jesus era o Messias, pois se baseavam apenas nas aparências e na lógica humana. Mas Jesus não veio de si mesmo, ele veio do Pai e é através de sua missão que a verdadeira salvação nos é revelada. Como cristãos, somos chamados a ter uma relação profunda com Deus e conhecer e a viver sua vontade, para que possamos seguir o exemplo de Jesus e viver a verdadeira liberdade que Ele nos oferece. Por fim, a liturgia de hoje nos chama a meditar sobre a cruz de Cristo. Os ímpios pensavam que ao matar o justo estariam silenciando a voz de Deus. Mas o que realmente aconteceu é que a cruz se tornou o meio de nossa salvação. A morte de Jesus não foi um fracasso, mas a vitória sobre o pecado e a morte. Ele ressuscitou, e é essa esperança de ressurreição que nos sustenta até os dias de hoje. Peçamos a Deus, neste dia, que nos conceda a graça de viver como os justos, aqueles que, apesar das adversidades, permanecem fiéis a Deus. Que, como Jesus, possamos confiar plenamente nos desígnios do Pai e viver com a certeza de que, mesmo nas provações, a vitória de Cristo será também a nossa vitória. Que Deus te abençoe. Um abençoado dia para você.